Quem são as nações que vão subir contra Israel? Quem é essa confederação que vai atacar Israel nos últimos dias? Essa é uma questão que nos deixa no ar, mas o Espírito Santo de Deus pode nos levar às páginas corretas da Bíblia e nos mostrar uma a uma quem são as nações que estarão ali combatendo contra Israel. E eu quero te convidar a ficar comigo aqui nesse vídeo para descobrirmos quem são essas nações que o Senhor deixou para a gente. E eu quero dizer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. O meu nome é Cláudia Barros, para quem não conhece, e eu me proponho, nesse vídeo, a falarmos sobre as nações que estarão nos últimos dias combatendo contra Israel. Irmãos, não há nada que o Senhor não tenha deixado para aqueles que buscam a sua palavra. Quando nós buscamos a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nós conseguimos ir juntando os pedacinhos e a revelação surge diante de nós. E há um profeta nesse vídeo aqui que vai nos ajudar muito, que é o profeta Joel. O profeta Joel, ele profetiza mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E ele vai entregar uma mensagem que ainda nem aconteceu. Mas nós, através das dicas que ele vai deixando, das suas profecias, nós vamos abrir um leque para entender o que espera as nações nos últimos dias. E aí, pegue a sua Bíblia para você marcar, vai marcando, irmãos. Joel 3. Eu quero mandar um abraço lá para os irmãos Mirandas, porque eles falam que quando eu começo a ler, eles estão lá com a Bíblia. Então, um abraço para os irmãos Miranda, dali de São Paulo, e também para a irmã Lília, que também é de São Paulo. Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada por vocês estão aqui participando do nosso ministério, que eu já tenho isso aqui como ministério. E os irmãos que têm entrado no canal, irmãos, vocês têm me abençoado muito. Eu espero que essas mensagens possam abençoar os irmãos. E acima de tudo, o que eu conto com os irmãos? Que orem por mim, para que o Senhor me dê entendimento, para que o Senhor abençoe, que eu estou sempre colocando tudo diante do Senhor, para que o Senhor, não eu, que eu não tenho nada para falar, mas que o Senhor fale através aqui das ministrações. E aí vamos para Joel 3. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Não vamos falar sobre o vale de Josafá hoje, porque tem que ser um vídeo à parte, porque tem muitos pedacinhos para explicar. E ali com eles entrarei em juízo, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações. Repartiram a minha terra e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam a menina por vinho para beberem. E também, que tendes vós comigo? Quem? Tiro, esse dom e todos os termos da Fenícia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata, o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos.
E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. E aí o Senhor continua, queridos: eis que eu moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa praga sobre a vossa própria cabeça, e venderei os vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão a Seba, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. E aí o Senhor continua aqui: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os vossos valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os teus fortes. E aí, para finalizar: movam-se as nações, suba o vale de Josafá, porque ali me assentei para julgar todas as nações em redor. Até aí, irmãos. Então aqui, Joel, o profeta, ele vê os últimos dias. Ele vê uma batalha que acontecerá onde ele chama de Vale de Josafá. E neste lugar o Senhor diz que vai congregar todas as nações para uma batalha. Ele diz: descei, porque ali eu entrarei em juízo com as nações. Então, no Vale de Josafá, que será nos últimos dias, essa profecia é uma profecia para os últimos dias. O Senhor vai chamar as nações para estar nesse vale e ali haverá um juízo. Aí, aqui o Senhor chama várias nações, mas há dois nomes que o Senhor já declara, e também que tendes vós comigo: Tiro, Sidom e Fenícia. Tiro, Sidom e Fenícia com certeza estará nesse combate no Vale de Josafá. Então nós estamos perguntando no vídeo de hoje: quem são as nações que vão subir contra Israel nos últimos dias? Aqui em Joel, o Senhor nos revela que as nações se levantarão, porque é um dia de juízo, mas se Tiro, Sidom e Fenícia lá estarão. Então, três nomes de cara, nós já sabemos que vai estar nessa batalha. Nós sabemos que é uma batalha e nós sabemos que três nações estão ali para lutar contra Israel. Então, queridos irmãos, nós vamos avançar, porque essa mensagem é uma mensagem que tende a crescer. Aqui no livro de Salmos 83, o Senhor continua nos revelando os últimos dias. E aqui ele diz assim, Salmo 83, ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Porque eis que os teus inimigos se alvoroçaram, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. E desarriguemos-los, para que não sejam nações. Ou seja, vamos terminar com esse povo e não vai existir mais nação. Nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a um se caluniaram, aliaram-se contra ti. E aí nós vamos chegar aqui no versículo 6 e nós vamos ver uma lista
de nomes que vão sendo descritos pelo Senhor aqui no Salmo 83. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gibal, de Amon, de Amaleque e Filistia, os moradores de Tiro. E aí ele vai repetindo alguns nomes. Também a Síria se ligou a eles, e foram eles o braço dos filhos de Ló. Então, aqui nós vamos ver também, porque esse é um salmo profético. Aqui está um grupo de nações que vão estar na batalha do Armagedon. Deus aqui repete algum nome como Tiro. Então, essas nações que nós estamos vendo aqui no livro de Salmos são nações que vão se levantar para estar no final combatendo. Então, meus irmãos, você vai ver que o salmista Asaf, ele vai escrever, vai listar os nomes das nações que estarão nesse combate. E vamos para o mapa. Moabe. Então, quando você olha aí no mapa, você vê Moabe, você vê Edom, você vê Amon, você vai olhando, você vai vendo os amalequitas, hagarenos, Filistia, ismaelitas, os descendentes de Ló em cima, onde eles ficavam. E quando você vê aqui a guerra do Salmo 83, você logo vai perceber que você tem diante de você países islâmicos. Então você vai ver que você está diante do mapa do Oriente Médio ali. Você vai ver que a Turquia está aí. Então você vai ver o Irã, você vai ver a Arábia Saudita, Egito, Sudão. Então você automaticamente você vê a Síria, você vê o Irã, você vê o Iraque. Então nós estamos vendo o mapa do Oriente Médio. E aí o salmista, através de uma revelação, ele diz que essas nações em redor, circunvizinhas de Israel, são elas que vão formar a confederação final para atacá-lo. Então, queridos irmãos, olhando aí para o mapa, dá uma parada, veja. Eu peguei esse mapa, irmãos, para que a gente possa abrir nossa mente e entender, olhando para o mapa, que esses povos estão com outros nomes, é claro, não é mais Moabe, não é mais Edom, não são mais os descendentes de Ló, mas está aí na mesma área, Turquia, o Egito, Sudão, Arábia Saudita, Irã, e é o que nós temos hoje. O mundo mudou, os nomes mudaram, mas a localidade o Senhor nos deixou para que nós soubéssemos da onde surgirão e da onde virá o grande combate. Então vamos continuar para finalizar então esse assunto de hoje. E agora, queridos irmãos, onde ficam essas nações que estão se levantando contra o Senhor? E aí o Senhor anuncia o fim desde o início. E aqui eu vou voltar no livro de Joel, Joel 3, que nós vamos ver onde estão essas nações. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os teus fortes. O 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então o Senhor, no dia dessa batalha, não é o inimigo que vai fazer se mover. Isso que tem que ficar bem claro na cabeça dos irmãos, porque quem está contando essa história é o Senhor. Temos aqui, irmãos, esse livro. E esse livro aqui, ele é escrito pelo Senhor. Os profetas, os escribas, eles vão estar
copiando aquilo que o Senhor manda que eles copiem. Mas o autor dessa história é o Criador, é o Eterno, é o Todo-Poderoso, que diante dele não tem passado, futuro, não tem presente, porque tudo para ele está num caminho linear, porque os olhos do Senhor alcançam todos os tempos, todas as eras, porque ele é o onisciente, onipotente e onipresente. Então, todas as coisas foram escritas por ele. E é ele que cria essa história do jeito que foi na cabeça do Senhor. Ele criou. Então, o que o Senhor prepara vai acontecer. Então, ali no Vale de Josafá, ele diz que vai congregar, ele vai juntar as nações. As nações acham que elas estão indo através de um homem que está governando elas. As nações acreditam que elas estão indo na força delas. Não, nós estamos indo vencer o Senhor. Nós estamos indo guerrear e vamos vencer essa guerra. Somos nós que estamos nos movendo para estar ali, quando na verdade já está aqui. O profeta Joel, acho que profetizou mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E ele está profetizando o que vai acontecer ainda, porque é o plano do Senhor. Então, ele vai ajuntar, é o Senhor que vai ajuntar essas nações. E essas nações vão entrar em guerra contra Israel. Só que o Todo-Poderoso está ali nesse dia marcado, nesse encontro, no Vale de Josafá. Porque é ele que vai entrar em juízo com essas nações. E aí, quais nações estarão ali? Então, nós já olhamos no mapa, nós observamos quem são aquelas nações no passado, quem são essas nações na atualidade, porque são essas nações que a Bíblia me diz que vai subir contra Israel. Então, o Senhor aqui, ele diz que vai congregar. Então o Senhor aqui diz: ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor. Mova-se as nações, suba ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E aí, quando a gente vai na palavra redor, o que será o redor? Ao redor de Israel, todas as nações que se levantarem para esses últimos dias é uma confederação que vai contra Israel. E elas são nações que estão ao redor. Então, quando eu olhei lá a palavra redor no dicionário, lá no Strong, é a palavra H5437, que é cabi, que quer dizer no circuito de todos os lados, no lugar ao redor, circunvizinhanças, nos cercanes, isto é, Israel será cercado pelas nações que estão ao redor, circunvizinhas de Israel. Então, quando nós falamos das nações que se levantarão contra Israel, são nações que estão ao redor de Israel. E são nações que há muito vêm travando com Israel desde a antiguidade. E aí a gente fala, muda-se os nomes, mas a localidade, os termos permanecem os mesmos. Então, essas nações que estão ali, que quando a gente olha, a gente vê Israel sozinho ali no meio, Israel como uma nação que Deus separou, e em volta nós vamos ver nações islâmicas que vão subir a combater contra Israel. E a gente olha e as pessoas não conseguem entender esse ódio, essa disputa, porque é algo que já vem de lá de trás. E tendo ainda o toque da mão do inimigo nessa história. Mas a palavra diz que são nações circunvizinhas
circunvizinhas. E é a palavra que está dizendo isso. E agora, queridos irmãos, vamos avançar aqui para Apocalipse 16, a partir do 12, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, reis, governantes. Olha só o que diz a palavra: para congregar na batalha, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Então, está confirmando o que nós lemos lá no passado, que o rio Eufrates vai secar ali no Oriente, para que as nações atravessem para essa grande batalha. E aí o Senhor bota aqui, para congregar. Porque o inimigo, irmãos, ele vai envolver os reis de todo mundo, os governantes, né? Os governantes serão atraídos, iludidos. E aqueles que forem iludidos e chegarem a este lugar, não terá escapatória, porque lá estará o Rei dos Reis assentado para essa grande peleja. E aí ele diz: congregai para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí a palavra diz assim, ó, no 16, e aí diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, ou seja, não estejam despreparados para aquele dia. É isso que o Senhor fala, por isso que nós estamos aqui nos preparando para esse grande dia, que o Senhor está aí, às portas, voltando. Glória a Deus, Ele está voltando. E aí diz assim no 16: e congregarão no lugar que em hebreu se chama Margedon. Então eles vão brigar, vão congregar, eles vão estar ali no Margedon, no Vale de Josafá. Eles vão estar ali para o combate, porque eles vão ser totalmente destruídos. E quando a gente vai mais à frente, e quando a gente busca uma outra leitura, o Senhor diz que aqueles homens, aquelas pessoas que vão estar ali congregado para o juízo, porque os seus corpos se tornarão alimentos de aves. Haverá um grande banquete, porque as aves vão estar ali para o grande banquete. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo quem são as nações que vão subir para combater contra Israel. São nações circunvizinhas. É claro que outras estarão acompanhando, porque cada nação terá que tomar partido. Mas aquelas que estiverem ali, seu fim já está registrado aqui nas Escrituras. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.